Hoje vamos dar sequência ao curso de biomateriais e nessa aula de hoje serão abordados com maior profundidade dois conjuntos de propriedades ou dois conjuntos de conceitos que são a biocompatibilidade e a biofuncionalidade. Eu espero que fique bastante claro esses conceitos. Mas antes eu queria chamar a atenção uma vez mais que quando se trabalha com biomaterial, lembrando que é sempre um material que vai ser colocado em contato com um organismo vivo, ou temporário ou definitivamente. Então, é sempre necessário se fazer a manutenção do biomaterial. Praticamente todas as aulas eu chamarei a atenção sobre esse aspecto. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, para a grande maioria dos biomateriais, todas as interações ou reações com o organismo vivo ocorrerão na superfície do biomaterial. E que, por mais que o biomaterial copiasse a função que ele está sendo desenvolvido, ele é sempre considerado um corpo estranho. E sendo um corpo estranho, hoje nós vamos falar sobre avaliação biológica. Uma das normas bastante aceitas é a norma ISO 10993, que é para analisar biomateriais. Por que a gente tem que pensar nas normas? Porque são um conjunto de procedimentos que garante o máximo possível o desempenho desse material que, quando colocado em contato com o organismo vivo, viram biomateriais. Então, o que é essa norma? É um guia para a seleção de testes de materiais para uso na confecção de dispositivos, sendo que a primeira consideração deve ser a adequação das propriedades do biomaterial ao propósito que ele se destina no sistema biológico. Então, ele tem que ter biocompatibilidade e biofuncionalidade. Biofuncionalidade é ele desempenhar adequadamente a função para o qual ele foi projetado. E biocompatibilidade nós vamos falar, vai ser o alvo da aula de hoje. Essa norma ISO 10993, ela divide os biomateriais em três categorias: dispositivo de superfícies, dispositivo de comunicação superficial e dispositivos implantáveis. Hoje vamos estar muito mais voltado a dispositivos implantáveis. Então, essa norma, ela vê de uma maneira geral, e eu volto a afirmar que nós vamos ver com mais detalhe, que o material não pode ter toxicidade, aí no decorrer vão ser definidos melhor cada um desses termos. Não pode ser carcinogênico e não ter efeitos adversos. E, novamente, tem que ter biofuncionalidade e biocompatibilidade. Estudos de materiais exigem uma série de procedimentos específicos. Então, dando sequência à nossa aula, hoje vamos tratar, dentro da biocompatibilidade, vamos tratar do estudo da toxicidade dos materiais, com bastante detalhe. Como eu já havia dito anteriormente, em todas as aulas sempre terá uma parte mais da ciência fundamental dos biomateriais e outra parte que sempre será convidado para falar sobre assuntos específicos, pessoas que têm bastante experiência na área. Hoje convidamos a professora doutora Ana Marisa Fusco Almeida, da Faculdade de Farmácia e do Laboratório de Micologia e Núcleo Proteômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. E aí eu gostaria de começar a falar exatamente sobre a interação do biomaterial com o organismo vivo. Bom, segundo o Guia para Seleção e Testes de Biomateriais, um dos aspectos muito importantes é a biocompatibilidade, que diz respeito à toxicidade, aos aspectos toxicológicos dos biomateriais.
O que se deseja num biomaterial, na sua triagem, é que ele não induza a formação de trombos, como resultado do contato entre este biomaterial e o sangue, não induza a resposta imunológica adversa, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir respostas inflamatórias agudas ou crônicas que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes e não induzir teratogenicidade, mutagenicidade, que pode levar à carcinogenicidade. Muito bem. Então, nós iremos ver, definir cada uma dessas palavras, colocar o conceito adequado. Esse programa vai para toda a região e tem que ficar claro, principalmente para o paciente, ou suposto paciente, cada um desses conceitos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você começasse falando era, nós vamos dividir em 2 blocos, os métodos clássicos para estudo de toxicidade ou de toxidez e os métodos que são desenvolvidos, que serão os métodos adotados no futuro. Então, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre os métodos clássicos. Bom, hoje a toxicologia de biomateriais, ela ainda segue preceitos um pouco antiquados, né? Então, ainda utiliza-se métodos clássicos baseados em sistemas vivos, utilizando animais. E a questão de animal atualmente é uma coisa muito complicada, uma coisa muito polêmica. Então, a situação atual é utilizar animais, colocar esses biomateriais em sistemas implantáveis em animais e utilizar esses animais a partir de ensaios cirúrgicos, verificando os aspectos da toxicidade, verificando sempre a regeneração tecidual, o que pode perturbar no sistema vivo esse biomaterial, e aí então utiliza-se camundongos, ratos, coelhos, animais de grande porte, como é o caso, por exemplo, dos beagles, né, que foi proibido até no estado de São Paulo especificamente, mas apesar de tudo isso, nós temos aí uma proibição atual. Então, em outubro de 2008, foi proibido, né, o uso excessivo de animais pela Lei Arouca, uma lei nacional que foi sancionada pelo deputado Sérgio Arouca. E a partir desse momento, atualmente, a partir de 2012 no exterior já estava proibido, aqui no Brasil, a partir do ano passado, em 2014, foi proibido totalmente o uso de animais em excesso. Não que ocorra a substituição, mas o volume de animal era muito grande, né, a ser utilizado nesses ensaios para qualquer tipo de material ou de composto, substância química. E então, agora, os comitês de éticas estão mais preocupados com essa questão. Bom, eu ainda gostaria que você ainda continuasse dando um histórico sobre a situação atual do estudo da biocompatibilidade in vitro e falando dos métodos de citotoxicidade. Os animais eles podem produzir várias respostas, mas essas respostas não são preditivas. E a toxicologia atual é uma toxicologia do século XXI. O que é uma resposta preditiva? Resposta preditiva seria uma resposta que antecede um sinal, por exemplo, alteração morfológica. Então, uma resposta preditiva seria em nível celular. Então, os métodos clássicos que respondem às questões de citotoxicidade, eles utilizam culturas celulares a partir de coleções comerciais. Por exemplo, coleções que são depositadas mundialmente, no caso, ATCC, American Type Culture Collection, que são coleções depositadas num centro, né, de culturas celulares, internacionalmente reconhecida, e essas culturas celulares, esses tipos celulares padrões são utilizados pelo mundo todo para respostas que podem ser alcançadas a partir da toxicidade dessas células. Então, por exemplo, o que se faz classicamente para testes de citotoxicidade para compatibilidade de materiais, de biomateriais especificamente, seria, nessas células, a avaliação morfológica, a partir da própria morfologia da célula, ensaios de adesão, então verificar se essa célula vai ser aderida ou não a esse biomaterial, a essa superfície, as interações físico-químicas da superfície do biomaterial,
migração celular, também se essa célula é capaz de mandar sinais para que ocorra a migração para a regeneração tecidual, proliferação celular, se ela vai conseguir se dividir de forma adequada, e morte celular, seja pela permeação de membranas ou seja pela destruição de componentes da membrana. No contexto morte celular, nós temos alguns testes que já são realizados em culturas celulares, que são chamados os testes alternativos. E atualmente esses testes não estão validados. Os testes de morfologia, adesão, migração clássicos, que respondem à citotoxicidade de biomateriais, são métodos validados, consagrados já na literatura, mas que respondem apenas para a triagem inicial da compatibilidade dos biomateriais. Já os testes não validados, que nós chamamos de métodos alternativos, são aqueles que vão responder tanto a morte celular, que é preditiva através de sistemas apoptóticos. Então, eu gostaria que você sintetizasse a seguinte coisa. O que é feito, vamos dizer, tradicionalmente, e o que está em curso? Ou melhor dizendo, o que está sendo proposto como métodos alternativos, mas que deseja-se, assim penso eu, deseja-se que esses métodos venham ser os métodos reconhecidos e validados pelos órgãos que fazem a validação. Bom, primeiramente, o Brasil recentemente apenas criou um centro, o Braquivan, né, que poderá trabalhar na validação de métodos alternativos. Então, primeiro o Brasil... O que significa essa sigla? A sigla é Brazilian Century Validation Alternative Methods. Ok. Esse Braquivan seria um órgão governamental... Centro de Validação Brasileiro. Isso. Então, é recente essa criação. Então, o desejo é que essa instituição, esse centro, consiga receber esses métodos e fazer as validações a partir de estudos multicêntricos e estudos que validariam interlaboratorial e intralaboratorial os resultados desses métodos que estão sendo aplicados cientificamente. Alguns deles já são divulgados na mídia científica, porém, não são validados para o setor produtivo, principalmente o setor industrial, né? Seriam os métodos preditivos da toxicologia moderna do século XXI. Então, esses testes que eu digo da toxicologia preditiva, eles trabalham com sinalizações celulares, com eventos moleculares em resposta ao dano celular que o material pode oferecer, alterações genéticas, fragmentações de material genético do núcleo da célula, que sempre prediz, ou seja, traz uma resposta antes que ocorra uma alteração morfológica na célula, por exemplo. Seria um sinal silencioso. Eu gostaria ainda que você fosse um pouquinho mais claro. Um exemplo dessa preditividez, né, preditividade, vamos dizer assim, preditividade, né, da resposta, seria, então, a apoptose. É um dos aspectos que a toxicologia pode utilizar para uma resposta preditiva. O que é a apoptose? Isso. A apoptose é uma morte celular programada. Então, a célula, por qualquer que seja a reação adversa que ela está sofrendo, ela tem um sinal, e esse sinal apoptótico segue uma cascata de enzimas, chamada caspases, né? Essa cascata vai, caspase 1, caspase 2, vai acionando uma série de caspases, e dependendo do percurso que essas caspases são acionadas, você pode dividir esses efeitos apoptóticos, esses eventos apoptóticos, em apoptose precoce, apoptose em curso ou apoptose tardia, que seria a necrose. Então, utilizar esses sinais de caspases, né, da cascata de apoptose, de morte celular programada, pode mostrar preditivamente sinais de toxicidade ainda não percebidos em termos de morfologia, análise morfológica, permeação de membrana e outros eventos danosos na célula. Então, o que eu gostaria que você explicasse é o seguinte, para ficar claro. Eu coloco um biomaterial em contato com um organismo vivo, mas o que eu quero fazer é fazer um estudo de toxidez ou de biocompatibilidade e quero fazer uma previsão do que poderia... quero lembrar ainda que
a grande maioria das reações ocorre na superfície do material, então eu quero fazer uma previsão de como seria o comportamento desse biomaterial depois de implantado. Bom, em se tratando de sistemas vivos, esses métodos também podem ser aplicados, porque sabe-se que a superfície dos biomateriais interagem melhor quando a superfície está em 3 dimensões, seria em tecidos. Mas no caso de culturas celulares, é possível cultivar uma célula, colocar essa célula em contato com o biomaterial e avaliar se esse biomaterial está acionando essas cascatas apoptóticas e verificar se os danos que esse biomaterial pode estar oferecendo para a célula seriam danos iniciais, se, por exemplo, essa cascata fosse acionada, mas até um certo ponto, uma certa concentração do produto que está sendo liberado pelo material, que seria, entre aspas, o produto potencialmente tóxico, verificar se essa toxicidez realmente está causando uma apoptose avançada, que pode levar a uma necrose. Se essa condição não leva a esse avanço, existe uma toxicidade que pode ser superada por exemplo, biocondutores nanoparticulados, né, que controlariam a liberação desse agente citotóxico ou genotóxico e que talvez retardaria esses efeitos do avanço na apoptose. Perfeito. Eu gostaria ainda que você desse mais um exemplo, mesmo quando coloca-se o biomaterial e ele é integrado ao tecido, mas causa mutação genética. Bom, nesse caso, as mutações podem ser respondidas, né, em culturas celulares também, ou a partir de organismos modelos, por exemplo, bactérias. Um modelo bem interessante para testes de mutagenicidade é a salmonela, né? Então, é possível hoje em salmonela, uma espécie salmonela, que é um bacilo gram-negativo entérico, né, causador de diarreias, é possível nesse modelo fazer testes que possam retratar a mutagenicidade de substâncias. Então, isso é uma das alternativas que podem ser implantadas e até validadas dentro dos métodos alternativos. E a outra questão é essa mutagenicidade ser avaliada em sistema in vivo. Aí entrariam os animais. Sistemas complexos, vivos, e não mais sistemas in vitro de culturas celulares. Muito bem. Então, vamos começar agora a entrar no século XXI. Gostaria que você desse uma ideia qual o conjunto, qual ou quais os ensaios que poderiam ser feitos, tanto como métodos alternativos, como com animais alternativos. Gostaria também que você desse uma noção, ainda que geral, abrangente, mas aprofundasse o que é possível fazer numa aula como essa. Bom, em relação aos métodos alternativos, utilizando ainda as culturas celulares, o que pode ser respondido são aspectos da citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade. Bom, utilizando ainda a palavra preditiva, todas essas respostas de forma preditiva, sempre antecedendo eventos de danos celulares morfológicos. Então, poderia ser utilizada sinalização celular através de marcadores, né, de sinalização. Esses marcadores seriam, então, acionados por fluorescência, por exemplo, em culturas de célula. Eles poderiam aparecer, serem colocalizados na célula a partir do evento que está ocorrendo. Então, esses sinais poderiam ser, por exemplo, de permeabilidade de membrana, tanto de membrana de citoplasma quanto de membrana nuclear. Sendo em membrana nuclear, já começa a responder questões da fragmentação de DNA nuclear, por exemplo, né? Aí já seria genotoxicidade, respostas da genotoxicidade, e a mutagenicidade, que já precisaria de animais, sistemas vivos, complexos para responder. Então, essa toxicologia do século XXI, ela antecede todos os sinais morfológicos a partir de sinais celulares. E um outro aspecto da toxicologia do século XXI é as chamadas abordagens ômicas, que introduzem a genômica, a proteômica, transcriptômica e até a metabolômica.
Você né? precisa explicar cada um Mostrando, desses termos. sim, esses termos que nós utilizamos, ômicas, né, é uma ciência robusta que diz respeito ao conjunto total da resposta de genes, produtos transcritos e produtos traduzidos em proteínas. Então, seria o estudo funcional, efeitos, por exemplo, de um produto potencialmente tóxico na resposta da expressão de genes. Da interação. Da interação, exatamente. O material, né, mais a célula, teria uma interação e eu verificaria se nessa interação os produtos potencialmente tóxicos desse biomaterial poderiam estar acionando efeitos de superexpressão ou de inibição da expressão de genes importantes para a constituição celular, por exemplo, na regeneração tecidual. Eu queria saber uma outra coisa agora. E o tempo de análise, cada um desses testes, demorado, não demorado, a análise é fácil, difícil, ou as respostas são facilmente interpretáveis? Fácil e difícil são palavras que não quer dizer muita coisa, mas pelo menos para saber, bom, não é impossível, ou é tão difícil que a gente teria dificuldade de usá-lo atualmente. Atualmente, não há dificuldade de utilizar testes preditivos quando se utiliza sinais celulares. Então, uma microscopia, por exemplo, de fluorescência, pode mostrar sinais multiparamétricos na célula, né, a partir da marcação, que inclusive já existe comercialmente esses marcadores de eventos de dano celular. Por exemplo, na área de permeabilidade de membrana, nós temos vários marcadores comerciais que a partir de uma microscopia de fluorescência pode ser mostrado de forma multiparamétrica. Então, não é tão complexo assim. Mas, quando se diz ciências ômicas, são ciências robustas, requerem laboratórios equipados, com condições de recursos humanos especializados. Aí sim, aí nós temos uma dificuldade na implantação desses métodos para recursos industriais do setor produtivo. Seria mais em nível científico, dentro da academia. Muito bem. Então, agora eu gostaria de passar para os modelos de animais alternativos e que você já fosse comentando, à medida do possível, as potencialidades e limitações desses métodos. Bom, ou desses modelos ou dos animais utilizados. Em relação ao modelo animal, nós temos sempre que lembrar que os modelos animais alternativos, eles foram implantados, né, assim, como substitutos para alguns ensaios, mas nunca substituir totalmente o animal convencional clássico, né? Mas temos que lembrar que nem sempre uma resposta no animal é uma resposta fiel ao que ocorre a uma resposta em humanos. Por exemplo, no caso da imunotoxicidade, os eventos de imunotóxicos são diferentes para cada tipo de mamífero. Então, existe a possibilidade de se utilizar vários modelos ao mesmo tempo, às vezes até para responder uma única questão. Então, nunca esses modelos animais alternativos vão substituir o modelo mamífero clássico, mas pode reduzir drasticamente o número de animais sacrificados. E nós temos que lembrar que nós temos o princípio dos 3 R's, que é redução, reprodutibilidade e reprodução, reprodutibilidade e ser semelhante. Então, é replacement, são as 3 palavras em inglês em R. Bom, os 3 R's, o princípio dos 3 R's é redução e reprodutibilidade, que mostrem os mesmos efeitos celulares. Então, o que acontece? Esses animais, hoje na literatura, já são consagrados na literatura científica. Por exemplo, a Acanthameba castellani é um exemplo, né, um modelo de fagocitose. Então, a fagocitose é um evento celular, né, que pode ser utilizado para a resposta de imunotoxicidade. O C. elegans, que é um nematóide, que hoje em banco de dados pode-se encontrar o genoma, o transcriptoma, todas as informações em bancos de dados para comparação, para interpretação desses efeitos, desses sinais funcionais. Alguns insetos, eu posso destacar aqui a drosófila, né? A drosófila é um modelo de inseto
que alavancou a ciência na genética, né, nas questões genéticas. Recentemente, apesar de não ser nova, mas recentemente, a Galéria melonella, que é uma mariposa, a sua forma larval é utilizada já para ensaios terapêuticos na área de farmacologia, principalmente porque ela retrata com fidelidade as infecções, as mesmas infecções que os humanos podem ter, essa larva, aparentemente até o que se tem visto na literatura, ela tem mostrado equivalência nos patógenos durante a interação nas infecções. E agora, o mais consagrado de todos, o zebrafish, né? O peixe zebra, que é utilizado desde a sua forma ovo até embrião e o peixe adulto para responder questões de teratogenicidade, na embriogênese principalmente, para trazer respostas que células em cultivo não respondem. Eu gostaria que você ainda falasse um pouquinho mais sobre potencialidades desses métodos. Uma vez que eu imagino que já tenha ficado claro que esses métodos, eles são aditivos aos métodos tradicionais. E com isso consegue diminuir muito o número de animais convencionais. Uhum. Eu vou destacar, então, a Galéria melonella, né? A Galéria melonella é um inseto, a sua forma larval é viável economicamente para se cultivar em laboratórios. Ela se alimenta de cera e pólen, de cera de abelha, né, e pólen. E então a sua condição de cultivo em laboratório, de criação em laboratório é relativamente barato. Nem se compara a uma estrutura de biotério de mamífero. Bom, com a galéria, com as suas larvas... O que é um biotério de mamífero? Biotério de mamífero é onde se reproduz, né, as matrizes animais. Então você tem, por exemplo, a matriz de camundongo, de coelhos ou de ratos, né? E lá é feita a procriação e também o crescimento desses animais. Então tem que ter todo um cuidado, tem que ter veterinários, tem que ter biólogos, tem que ter uma série de questões multiprofissionais que possa manter uma estrutura dessa, né? E toda a parte sanitária. Então é uma estrutura complexa e cara, né? Esses animais que são ditos alternativos, como a Galéria melonella, por exemplo, além deles serem baratos em termos nutricionais, em termos de procriação, né, eles ocupam um espaço pequeno. Então, a infraestrutura, em 20 metros quadrados, você pode cultivar uma produção, criar uma produção de 3.000 larvas semanais, por exemplo, né? Então, você imagina 3.000 animais e 3.000 larvas. Então, 3.000 larvas você abriga numa estufa de, no máximo, 1,20 m de altura, em pequenos frascos ou em pequenas placas. Esses animais mamíferos já não, eles precisam de gaiolas, precisam de maravilha, precisam de ambientes propícios que demandam espaço e infraestrutura. Sem contar condição de ar controlado, filtrado, silêncio e toda uma questão também de ambientação. Alimentação, Alimentação, às vezes medicamento, toda a parte veterinária. Bom, as larvas, o que elas podem responder da toxicologia do século XXI para biomateriais? Elas podem, por exemplo, responder simplesmente pela sua sobrevivência à toxicidade. Então, o biomaterial pode ser colocado em contato ou injetado, dependendo da estrutura, da forma física que esse biomaterial pode ter, ele pode ser injetado ou implantado ou colocado em contato, depende do que se deseja com aquele biomaterial, qual é a finalidade daquele biomaterial. E aí respostas da toxicidade pode se iniciar com a sobrevivência desses animais ou até mesmo com a sua capacidade de se melanizar. Então, a Galéria melonella, ela tem uma condição de melanização, ou seja, qualquer agressão que ocorra com esse animal, ela escurece, né? Então, nós temos exemplos para mostrar, tem um slide que mostra o tamanho, né? Ela cabe na ponta dos dedos, então ela é fácil de utilizar para fazer injeções, então a Galéria melonella pode ser injetada, né, com pequenas microinjeções ou seringas de insulina, pode se injetar na pata, né? Você pode ver que ela tem patinhas, né? Então, se observar, ela tem essas patinhas aqui, em pares, né? Então, nessas patinhas pode ser injetado ou
pode ser aberto o corpo e implantado o biomaterial. E aí, então, a partir do escurecimento, né, do enegrecimento que ela tem como defesa, que é a resposta de produção de melanina, ela escurece. Então, para grandes triagens, por exemplo, se eu quiser utilizar 6.000 galérias para testar vários tipos de biomateriais, eu posso, então, utilizar em pequenos espaços, com uma economia do biomaterial, eu posso ter implantes pequenos para fazer esses testes, economizando o material a ser testado num espaço e num custo muito mais barato. Quanto tempo ela demora para ir da situação natural ao esclarecimento total? O tempo de vida dela são 7 dias. Então, por isso que eu digo que a resposta é muito rápida, né? O tempo de vida de uma galéria, para ela estar bem, né, saudável, são 7 dias, que é o tempo larval dela, né? Então, a larva adulta, de quando ela nasce até a sua forma adulta, 15 dias, mas para a experimentação eu tenho 7 dias para fazer o experimento. Então, eu posso, por exemplo, ter a resposta em horas desse enegrecimento por parte da melanização do corpo da galéria. Então, eu posso ter triagens rápidas, né? São triagens grosseiras, mas eu já posso, a partir da melanização, mostrar se o produto é tóxico ou não, em grande escala e em tempo reduzido. E dá para ser visto, inclusive, a olho nu, o escurecimento? Sim. Esse é um teste, por exemplo, né? Nós temos testes. Gostaria que você desse o detalhe desse Isso, teste. alguns experimentos no nosso laboratório, no núcleo de proteômica, né, onde se encontra uma estrutura já funcional, nós trabalhamos com antifúngicos, novos antifúngicos, moléculas que são produzidas com a finalidade de inibir infecções, então são testes terapêuticos com a galéria, e nós não só vemos os sinais de toxicidade, né, em relação à terapêutica, mas também o efeito da infecção, que é fiel à infecção que ocorre em mamíferos. E aí, pela taxa de sobrevivência, antes e após a terapêutica é possível predizer se essa terapêutica é promissora ou não. Além desses testes de sobrevivência, pode-se obter do corpo dessa galéria hemócitos, né, que são células da resposta imunológica, muito fiéis às respostas em humanos. Seria mais ou menos a resposta celular. Por exemplo, podemos ver fagocitose nessas células da galéria. Na histologia também podemos obter carga fúngica em função da terapêutica no corpo, né, de gordura desse animal, na histologia. Então, ele pode trazer respostas multiparamétricas apenas na terapêutica. Na toxicidade também. O que é fagocitose? Fagocitose é um processo onde uma célula consegue englobar um agente estranho. Então, essa não é só o processo de englobamento, né, celular desse corpo estranho. Também tem uma série de sinais celulares que levam à morte do agente. Então, um efeito de um toxigênico de um biomaterial também pode ser medido pela taxa de fagocitose em função dessa agressão que essa célula fagocítica pode estar ocorrendo. Mas pode ocorrer a fagocitose e isso ficar isolado do... Por exemplo, uma toxicidade de um biomaterial pode inviabilizar essa fagocitose, reduzindo a capacidade de um macrófago, por exemplo, se defender o organismo de infecções. Então, seria uma imunossupressão celular. Muito bem. E agora eu gostaria que você passasse para o estudo para avaliação, usando o modelo Zebra. Principalmente, depois você fechasse fazendo uma avaliação desses dois grandes modelos que estão sendo utilizados e fizesse... Bom, em seguida nós falaremos com mais detalhe, mas se você falasse agora do peixe zebra. Então, o outro modelo que eu destaco, né, para a utilização dessas abordagens metodológicas modernas, com maior sensibilidade para biomateriais, seria então o zebrafish, né? O zebrafish ele já é utilizado há muitos anos para testes de teratogenicidade, mutagenicidade, e atualmente ele está sendo já utilizado para ensaios terapêuticos também. Então é possível hoje, como eu trabalho com micologia, eu vou
falar sobre infecções fúngicas. Então, hoje, o zebra já é utilizado como modelo para infecções fúngicas, principalmente para leveduras, né? Esse peixe, então, ele tem uma temperatura que limita, né, o rol de infecções, mas, por exemplo, a criptococose é uma doença causada por uma levedura, né? Essa levedura, ela tem uma condição ambiental a 25 graus, uma condição a 37 no corpo humano. Então, nessa faixa de temperatura é possível trabalhar com o modelo de infecção para criptococcus, para cândida também, com o zebra. Então, é o que eu falei, nunca um animal sozinho vai atender todas as necessidades. Tem que ser um conjunto de animais e um conjunto de testes que respondem múltiplas perguntas. Mas, nesse caso, para antifúngicos, por exemplo, já é possível utilizar o zebra, tanto na terapêutica quanto na toxicidade. E em relação aos biomateriais, na toxicidade, também pode-se colocar esses biomateriais na sua forma líquida ou na sua forma solúvel, na água onde esses peixes, ou o ovo, o embrião, dependendo da condição, da pergunta que está sendo feita, pode-se colocar na água, ou então utilizar microinjetores, né? E injetar ou implantar através de microcirurgias no peixe adulto. Bom, então para iniciar, respostas a respeito da teratogenicidade podem ser obtidos pelo contato com a água, desde o ovo do peixe, né, até o desenvolvimento embrionário. Qualquer alteração morfológica no percurso desse desenvolvimento embrionário, que é a morfogênese, né, desses embriões até a fase adulta, pode ser mostrado morfologicamente em microscopia simples e esse percurso, qualquer alteração pode mostrar uma teratogenicidade. Eu gostaria que você desse uma ideia do tamanho dessas estruturas aqui. Por exemplo, o ovo, ele pode ter até 500 micrômetros, mais ou menos, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma escala, né, microscópica, mostrando 500 micrômetros já o ovo e o embrião já sendo formado. A partir do ovo, as fases da embriogênese aqui, né, onde você tem o amadurecimento do peixe até a fase inicial, né, do peixe mesmo, e depois daqui até a fase adulta, qualquer alteração morfológica no desenvolvimento dessa condição padronizada morfologicamente pode retratar uma resposta de teratogênese a partir do contato com um biomaterial de risco. Esse peixe já é vendido comercialmente para se fazer, Sim. Ou pode ser cultivado no laboratório, ou ambos? Nós já temos essa estrutura no nosso laboratório, né? No núcleo de proteômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, nós temos uma estrutura completa, onde o peixe já é criado, né, desde do cruzamento das matrizes, a ovoposição, o amadurecimento, né, desses embriões até a fase adulta é já real no laboratório. Nós iniciamos os testes de teratogenicidade, estamos adaptando as metodologias, a condição que temos. Nós não temos ainda o microinjetor, mas já é possível colocar em contato com a água onde ficam esses ovos, esses embriões e esses peixes e ter algumas respostas a respeito de toxicidade. A própria sobrevivência do peixe já traz uma triagem grosseira, né, a partir do biomaterial que é colocado em contato, ou o produto, no nosso caso lá, são moléculas antifúngicas. Nós iniciamos os estudos com a toxicidade dos solventes desses fármacos, até o antifúngico padrão e o antifúngico protótipo novo, né? E, a partir daí, adaptações também para biomateriais serão realizadas. Então, nós temos o laboratório de Galéria, né, onde nós já fazemos alguns testes, testes terapêuticos e de toxicidade, e também o zebrafish, tanto na procriação desses animais, quanto nos ensaios. Nós temos esses laboratórios há menos de um ano, né, foram montados. É dentro do campus da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Nós temos o núcleo de proteômica, dirigido pela professora doutora Maria José Soares Mendes Giannini, que é a atual pró-reitora da Unesp, pró-reitora de pesquisa da Unesp. E então, esses ensaios já se encontram em padronização, né? E o que se deseja é a criação de um centro para o desenvolvimento de validação de métodos alternativos para promover tanto o desenvolvimento quanto a educação e a informação de métodos alternativos
para avaliação toxicológica de novos produtos, inclui os biomateriais. Então, esse é o desejo desse centro. Atualmente, nós temos um projeto que foi submetido à FAPESP, né, o Grupo de Biomateriais, então, coordenado pelo professor Dr. Antônio Carlos Guastaldi, né, nos convidou, né, junto com o professor Dr. Rondinelli, nos convidou eu, a professora Maria José e alguns alunos de doutorado. Hoje, a doutoranda envolvida, principalmente com esses ensaios, é a Mônica Ionashiro Marcelino, né, em nível de doutorado, no programa de Biociências e Biotecnologia Aplicada à Farmácia, que é o nosso programa de pós-graduação, e a partir desse temático esperamos adaptar esses ensaios e trazer novas respostas ainda não conduzidas, né, na área de biomateriais. Hoje tem uma discussão na universidade, uma última, não é nem uma pergunta, é uma reflexão. Uhum. Tem discussão na universidade, como que a gente pode fazer para, vamos dizer, desenvolver as pesquisas que elas sejam efetivas, eficazes e a todo momento a gente tem que pensar, claro que desenvolver, vamos chamar de mão de obra especializada de alto nível, mas que isso seja economicamente viável. Na sua opinião, a soma de esforços entre vários grupos, porque esse projeto temático envolve vários grupos, você acha que possa ser uma saída, uma resposta à indagação, tanto da universidade quanto da sociedade? Foi claro? Foi. Isso já é real, professor Guastaldi. O projeto RENAMA é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, né? Esse programa RENAMA é um programa que foi realizado pelo governo federal para unir os grupos multidisciplinares, unir as competências nos aspectos completos, né, de novos produtos, por exemplo. Então, visando essa toxicologia do século XXI, esse programa RENAMA vem de encontro com o que você está falando. Então, multicompetências, né, para uma única questão. Biomateriais ainda é uma questão urgente em toxicologia. Recentemente, nós escrevemos um livro do qual eu participo de um capítulo, onde você é o principal autor, e nós podemos verificar que na literatura mundial, em termos de biomateriais, a toxicologia ainda é muito precária. Então, precisamos avançar nisso. E o RENAMA é um exemplo disso. O RENAMA é um programa governamental para a criação de uma rede com o aspecto que eu falei aqui de várias vertentes, as ômicas na resposta funcional, a toxicologia preditiva por sinalização celular, os modelos alternativos atendendo o princípio dos 3 R's, redução do uso indiscriminado de animais, do sacrifício desses animais, envolve questões sociais, políticas e questões multidisciplinares que vêm de encontro com a resolução de problemas do setor produtivo, na indústria, por exemplo. Então, deixar esses métodos mais acessíveis, validados, por exemplo, pode gerar normatizações em órgãos reguladores que possam colocar parâmetros reguladores para que a indústria possa absorver essa condição e hoje gerar produtos de qualidade e seguros, principalmente. Muito bem, então eu aproveito para agradecer uma vez mais a presença da professora Ana Marisa, que fez um apanhado geral e com a profundidade possível, e acho que, vamos dizer, foi abordado pela primeira vez dentro de um curso de biomateriais aspectos mais aprofundados sobre a toxidez. Acho que a gente pode ainda, num outro momento, voltar e detalhar, não mais fazer uma coisa tão ampla, que hoje era uma apresentação, mas detalhar alguns aspectos relacionados com animais e métodos alternativos e, se possível, juntar isso com estudos de nanoestrutura. Sim. E aí caminhamos para a nanociência. Sim. Muito obrigado. Eu é que agradeço.